Tudo bem? Boa tarde. Bem-vindos. Vou mostrar no momento como se desenvolverá a nossa atividade, esse seminário agora, né? Vou fazer uma brevíssima introdução, depois passaremos a palavra a cada um dos apresentadores, tendo cada um 10 minutos para discussão, e depois teremos 30 minutos para discussão entre os apresentadores. Ao final disso, então, seria aberto para as perguntas que vierem de fora. É importante lembrar que as perguntas que possam vir sendo feitas, elas podem já ser feitas ao longo das apresentações, que não fiquem só para depois das discussões entre os painelistas. Né? Umas brevíssimas palavras para a gente começar aqui. Né? Queria dizer para vocês, colocar algumas coisas muito esquemáticas, só como ponto de partida. E alguma coisa que não deve ir além de 4 minutos ou 5. Começar com Freud em 1905. Os conceitos de masculino e feminino, cujo conteúdo aparece tão inequívoco à opinião mais comum, soa extraordinariamente complexo do ponto de vista científico, podendo ser empregados em 3 sentidos diferentes. Às vezes, como equivalente às ideias de atividade, passividade. Outras no sentido biológico, e outras ainda no sentido sociológico. Aqui nós já vemos mais uma vez a psicanálise como uma ciência biopsicossocial, como posto por Freud. Passando de 1905 para 14, no narcisismo, Freud se refere a diferenças um pouco mais específicas entre o masculino e o feminino, falando do tipo de escolha objetal. No masculino, existiria uma supervalorização sexual do objeto da paixão. A mulher, como objeto da paixão, seria investida como centralizador da própria paixão que lhe é dirigida. Como, ao mesmo tempo, existem homens mais narcisistas e mulheres mais apaixonadas, encontramos então aqui já a presença da mescla do masculino e feminino com partes integrantes e complementares dentro de um só sujeito da sexualidade. Até aqui, num olhar muito esquemático, percebemos um predomínio da compreensão pelo ângulo da atividade-passividade. Damos um salto para o conceito de identidade de gênero. Identidade de gênero é um termo que se refere à mescla da masculinidade e feminilidade encontradas em diferentes graus em todas as pessoas. Isto não é igual à qualidade de ser homem ou mulher, que tem conotações com a biologia. A identidade de gênero encerra um comportamento psicologicamente motivado. E embora a masculinidade combine com a qualidade de ser homem e a feminilidade com a qualidade de ser mulher, sexo e gênero não estão necessariamente de maneira direta relacionadas.
a conduta dos pais, principalmente das mães no início, e da maior importância da influência de fatores psicossociais, culturais como um todo, são filtrados pelas personalidades dos pais. Aqui encontramos uma ponte entre o biopsíquico e o social, sendo o psicossocial o predominante neste conceito de gênero. Se voltarmos para o nosso papel como psicanalistas, em sessão, mergulhando em direção à comunicação de inconsciente para inconsciente, como destaca muito bem Janine Chassiguet, em vivências que reencontram a comunicação mãe-filho num nível mais regressivo, no meio ambiental, passível, livre de possíveis interferências de outras coisas externas, podemos admitir, então, usando a expressão do Rui Aragão, o nosso papel na vivência de corpo maternal num analista homem. Isso foi uma breve introdução para que nós possamos passar a palavra aos relatores deste seminário. Como eu já expliquei anteriormente, cada um teria 10 minutos para a apresentação. Eu passo, então, a palavra para a Cândida. A Cândida, como membro efetivo e auxiliar de ensino da Sociedade de Psicanálise Psicanalística de São Paulo. Com a palavra, Cândida. Muito obrigada, Carlos. Queria dar as boas-vindas a todos que estão aqui presentes. Queria agradecer em especial o Sérgio Nick pelo convite, pela possibilidade de estar compartilhando esse tema tão caro ao nosso comitê do COAP, né, que há muitos anos estou nele, que é a questão do masculino, e de estar aqui também com dois colegas muito queridos também, né? Então, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu vou tentar falar mais sobre as vicissitudes das masculinidades, né? E, então, pode ter um caminho, porque acho que esse tema é muito amplo e acho que a abertura que o Carlos deu foi boa para ir posicionando onde a gente vai se colocar. Então, começando, como seres humanos profundamente desamparados, dependemos da sustentação do nosso entorno psicossociocultural, encarnada no início da vida nas figuras dos nossos cuidadores primários. Sabemos que somos seres de cultura e produtores de cultura, né? A sexualidade de uma pessoa, que inclui identificações de gênero e orientações de desejo, que são diferentes, né? Será a presentificação da sua história com suas vicissitudes, fortemente marcada pelo repertório do seu grupo étnico-cultural, pelo campo do sexual, com S maiúscula, tecida com seu modo singular de ser. A masculinidade, assim como feminilidade, o Carlos já trouxe aqui, desde Freud, são considerados conceitos desde sempre imprecisos e polêmicos na psicanálise. E à medida que nos debruçamos sobre eles, mais obscuros nos parecem e mais nos apresentam a complexidade das suas múltiplas determinações. Acredito que a masculinidade não pode ser pensada em função de uma natureza essencial dos homens. O Carlos já trouxe isso, mas é construída nos interjogos psíquicos com seus cuidadores
enfatizando sua inserção cultural, as contínuas transformações da sociedade como um todo, incluindo seus dinamismos econômicos e históricos. O masculino no homem está impregnado pelo que cada cultura determina como ideal de masculinidade e pelas interrelações e consequências desses mandatos culturais com a construção de suas subjetividades. Partindo de estudos de gênero, lá pelos anos de 1955, que integram um campo multidisciplinar, a sociologia, a filosofia, a antropologia, a psicologia, a economia, vários investigadores começaram a repensar e examinar embasamentos ideológicos que se apresentavam como funcionamentos universais e naturais nas teorias psicanalíticas, questionando o modelo da sexualidade fálica de Freud, organizado por exigências patriarcais e heterossexuais, com características de formas de vida familiar tradicionais típicas da sua época. Esses investigadores do campo dos gêneros, né, criticaram as suas noções de fragilidade e inferioridade das mulheres, o que depois muitas psicanalistas entraram por esse campo, né, do superego mais bem constituído dos homens, da inveja feminina do pênis, etc. Essas investigações procuram identificar as particularidades de cada cultura, as forças de poder predominantes no mundo masculino e a conscientização da desigualdade que foi impressa entre os gêneros, enfatizando o peso que tiveram na constituição intrapsíquica dos sujeitos. Nessa perspectiva, a gente diria antropocêntrica, né? Há um empobrecimento das possibilidades de combinações, ambiguidades e tensões entre pares opostos como ser e ter, masculino e feminino, passivo e ativo, característicos de uma lógica binária bem restrita. Foi se delineando uma masculinidade ligada à ordem patriarcal, orientada à dominação, que desprezava a fraqueza, a expressão emotiva, exaltava a força, o poder, a racionalidade, a hipersexualidade, hierarquizando as relações dentro do próprio gênero, a gente pode dizer dentro do gênero masculino também, e entre os gêneros. E homens, né, o que é masculino, a gente pode dizer que os homens também seriam os provedores, colocariam como os provedores, e como disse o Carlos, né, idealizadores e apaixonados aí pelas mulheres, mas provedores das famílias, teriam acesso a um universo mais público, enquanto as mulheres estariam confinadas ao domínio doméstico. E isto, eu estou dizendo que estava muito forte durante a época do Freud, então, apesar de toda a riqueza, né, que nós conhecemos do pensamento freudiano, eu creio que, a respeito da sexualidade masculina, ele pôde se orientar mais do que a respeito das questões que ele propõe sobre o feminino. Então, gostaria de trazer algumas ideias de uma socióloga que atualmente tem sido uma grande estudiosa das questões do masculino, mas para poder incluir algumas questões contemporâneas, né, a esse respeito. Então, segundo a socióloga Raewyn Connell, 2016, essa masculinidade que eu estava falando foi adotada apenas por uma minoria de homens, mas ela se tornou normativa como ideal de ser, apesar de ser alguma coisa muito difícil de ser alcançada, e exige que os outros homens se posicionem em relação a ela e legitime a subordinação de algumas pessoas, inclusive dentro da hierarquia aí dos homens, principalmente as mulheres, que também muitas vezes se colocam como cúmplices nessa submissão e na perpetuação deste sistema hierárquico de poder. Se a gente pensar que são as mães que criam os homens, as professoras, a igreja, quer dizer, ela fala muito sobre as instituições que vão perpetuando esses modos de funcionamento.
De acordo com essa autora, as dinâmicas de gênero e a produção de masculinidades tomam formas específicas também em contextos coloniais e pós-coloniais, como o nosso latino-americano, pois a violência teve um papel formador nessas sociedades, né? Em geral, perpetradas por homens e, assim, militares ou do comércio, né? E a violência sexual também aparecia como parte frequente da conquista, expondo uma sexualidade mais permissiva e livre para os homens, como prêmio pelos esforços despendidos na conquista dos territórios. Cornell associa o machismo latino-americano a esses contextos de dominação. Vocês veem que eu estou entrando pelo lado das vicissitudes, acho importante remarcar, não é? E observamos na contemporaneidade a crise desses padrões normativos de masculinidade, com expressões múltiplas de ser masculino que se encontram em construção. Na esteira dessas mudanças, uma gama de expressões da diversidade de gêneros vai se tornando mais visível na sociedade, buscando a legalização de suas maneiras de ser. Inclusive, emergem correntes teóricas e políticas contra o sistema de gênero, adepta à pluralidade das expressões das subjetividades sexuadas e das múltiplas expressões de desejo. Então, essas correntes, inclusive, questionam o que é ser homem, o que é ser mulher, né? Não só os papéis dos gêneros. Agora, eu acredito que Sylvia Blanchman, em 2006, ela descreve bem onde se situa a psicanálise, né? Quando nos deparamos com a oposição aparente entre natureza e cultura. Diz ela, entre a biologia e o gênero, a psicanálise introduziu a sexualidade em suas duas formas, a pulsional e a de objeto, que não se reduzem nem à biologia, nem os modos dominantes de representação social. Nas últimas décadas, os psicanalistas que se dedicam ao estudo da sexualidade masculina reconhecem a complexidade dessas identificações que, como vimos, já estava presente em Freud, né? Reconhece a complexidade dessas identificações, considerando a importância das relações iniciais do menino com a mãe e o pai pré-genitais, ou melhor, com as funções dessas figuras, e a relevância das experiências do complexo de Édipo completo, positivo e negativo. Sylvia Blanchman, em seu livro Paradoxos da Sexualidade Masculina, em 2006, enfatiza um movimento feminino de incorporação de atributos masculinos na base da identificação com o pai ou substituto. Os investimentos ternos e eróticos nesse contexto pavimentam o caminho da identificação masculina, fazendo com que a masculinidade seja conectada a um fantasma paradoxal feminino, o que faz com que homens heterossexuais sintam-se mais ameaçados com o tema da homossexualidade do que as mulheres. Aí, de forma bem esquemática, podemos dizer que o caminho da construção da psicossexualidade masculina passa, né, pela relação funcional com a figura materna, pelas relações pré-edípicas ternas, pela importância do objeto na revelação das pulsões parciais, eróticas e agressivas e das pulsões genitais, pelos cruzamentos do complexo de Édipo completo, integração das vivências precoces da bissexualidade mais tarde na adolescência. Ocorrem por meio de identificações e diferenciações sucessivas, sempre integrando qualidades femininas, diretamente conectadas com a constituição da subjetividade como um todo. Assim como na mulher, a construção das identificações sexuais masculinas no homem requer um longo caminho. Em um texto de 1920, que depois se dá, eu leio a citação do Freud, a gente, por mais que ele não use o termo gênero, a gente identifica que ele faz uma teoria de gênero
E ele faz também uma distinção entre identificações de gênero e orientação do desejo, quando ele se refere ao caráter mental e à escolha de objeto que não necessariamente precisam coincidir. Laplanche e outros se referem à origem da psicossexualidade a partir de uma sexualidade inconsciente, polimorfa, múltipla, relacionada à fantasia e implantada pelo adulto no corpo apassivado do pequeno ser durante os primeiros tempos da infância. Para ele, a designação de gênero feita pelos pais viria antes do reconhecimento da diferenciação entre os sexos, que confirmaria ou não o gênero designado e que seria depois ressignificado na puberdade. Então, Jacques André coloca que a relação amorosa, eu estou dando algumas ideias dentro da psicanálise de alguns pensadores, mas tem muitos outros, mas eu pensei alguns, né? Segundo Jacques André, 2009, a relação amorosa e agressiva do menino com a mãe e suas primeiras identificações femininas com esta abre o primeiro tempo da posição feminina receptiva em homens e mulheres e é mais complicado para o homem pela conexão entre feminilidade, passividade e temor à penetração. Acredita que a questão da passividade nos homens permite compreender a defesa fálica deles, que inclui uma fantasia masculina muito frequentemente encontrada de ter uma ereção permanente. Alguns autores adotam posições contraditórias com respeito à facilidade maior ou menor do menino de enfrentar o difícil trabalho de mudar e manejar os anseios passivos iniciais com relação ao pai e à mãe pré-genitais. Hoje em dia a gente diria os cuidadores com funções maternas ou paternas, né? Para uma atitude mais ativa com relações a eles e ao mundo. A negação do amor identificatório do menino pelo pai, né? E o não reconhecimento pelo pai desse valor e da potência desse menino, segundo Jessica Benjamin, parece historicamente conectado ao repúdio da feminilidade nos homens. Repúdio também ligado ao temor de uma mãe que aprisione em uma relação de dependência e impeça a constituição da sua alteridade e masculinidade. Nesse sentido, alguns meninos fazem uma cisão dos seus aspectos vulneráveis e os projetam nas meninas, que depois isso pode aparecer depois na vida adulta, né? Vistas como carentes, frágeis e dependentes. Em relação a masculinidades e fantasias de virilidade nas orientações de desejo homossexual, eu gostaria só de frisar uma contribuição do Corbett, 2009, que afirma que há homossexualidades em que a masculinidade é estruturada de um modo diferente ao proposto por Freud e que não tem relação com uma feminilidade simulada, como pensam alguns psicanalistas. Nessas configurações, a atividade e passividade homossexuais derivam do desejo e identificação simultâneas com a figura paterna. Então, nesse caso, os homens desejam homens, eles se identificam com o gênero masculino e desejam parceiros do gênero masculino. E a Lizade, que foi uma das nossas fundadoras aqui do COVAP da América Latina, né? Em 2009, ela escreveu um artigo, e que eu só vou citar, né, porque aqui não vai dar para desenvolver, porque eu estou falando de vicissitudes da masculinidade, vamos lembrar sempre disso. Então, ela destaca cenários masculinos vulneráveis e que ela descreve algumas defesas psíquicas neuróticas em homens, entre as quais destaco hipermasculinidade, amores fóbicos, exibições de poder, entre outros. Finalizando, eu gostaria de discutir
se depois der tempo para a gente poder discutir entre nós, né, e aqui os parceiros homens, um fenômeno que eu observo na experiência clínica com homens assim entre 25 e 40 anos, em que a gente pode observar sobrepostos vários níveis interatuando, entre eles o dos discursos socioculturais do que é ser homem ou mulher, o do nível das marcas do fantasmático sobre o corpo e o do nível do intrapsíquico interpessoal com suas contradições e ambiguidades. Aqui presenciamos como a tendência atual da desconstrução dessa masculinidade tradicional que eu estava falando se defronta com inscrições psíquicas muito arcaicas que resistem às mudanças. Então, nessas situações, a gente vê os jovens muito confusos em saber o que é ser homem, como se portar perante as mulheres, se está sendo machista, se não está sendo, e aparecem algumas, eu tenho visto assim, uma certa regularidade, que aparecem sintomas como uma masturbação compulsiva, em momentos em que as pessoas se sentem mais vulneráveis, essas pessoas que são pessoas sensíveis, homens sensíveis, emotivos, com pautas femininas, inclusive não homofóbicos, né? Mas que nesse momento acabam encarnando um pouco esse ideal de uma masculinidade hegemônica, e depois eu gostaria de discutir com vocês. E para terminando, enquanto eu escrevi essas linhas, eu comecei a pensar sobre a questão do sexual em psicanálise, e isso me trouxe à mente uma música do Chico Buarque, que todo mundo conhece, que se chama Que Será? A Flor da Pele. E eu tirei assim algumas estrofes só para exemplificar, que eu acho que isto trata desse tema, que é um tema muito complexo e preciso, da sexualidade, o que é masculino, o que é feminino, o que é ser homem, o que é ser mulher, e o que é o sexual, né? Então, pequenas linhas sobre essa letra. O que será? Que será? Que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas. Está na natureza? Será que será? O que não tem certeza, nem nunca terá. O que não tem conserto, nem nunca terá. O que será que será? Que vive nas ideias desses amantes, que cantam os poetas mais delirantes, que está na fantasia dos infelizes, que está no dia a dia das meretrizes. Será? Que será? O que não tem decência, nem nunca terá. O que não tem censura, nem nunca terá. O que não tem governo, nem nunca terá. O que não tem vergonha, nem nunca terá. O que não tem juízo. Muito obrigada a vocês. Obrigada, Gabi. Bem. Passo a palavra a vocês. Passo a palavra para o Miguel Calmon. Miguel Calmon é membro efetivo da Sociedade Brasileira do Rio de Janeiro, analista de data. Com a palavra. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Sérgio, Nick, pelo convite. Queria agradecer a Cândida, ao Rui e ao Gari de estarem dividindo esse debate comigo. E queria dizer que eu me vi tomado, quando o tema me foi proposto, por duas instigações, né? Quer dizer, a primeira delas foi de ver o português sendo adotado como uma língua da IPA. Isso me deu uma imensa alegria, né? Já é uma luta, já é um desejo antigo, né, de vermos o português dentre as línguas oficiais da IPA. A outra instigação foi a questão relativa ao infantil.
certamente, quer dizer, orientado pelo próximo congresso da IPA agora em Vancouver. Então, eu queria apresentar para vocês, quer dizer, um rápido texto que serve só para uma provocação, para que a gente possa debater depois, né? Que eu chamei de O Infantil e as Infantilidades, o Sexual e as Sexualidades, o Masculino e as Masculinidades. Reproduz o diálogo entre Freud e Ernest Lanzer, o homem dos ratos, durante a 5ª sessão de análise, quando o paciente, em razão da forte oposição que sentia sendo exercida sobre seus pensamentos, se mostra interessado em saber, aspas, das diferenças psicológicas entre o consciente e o inconsciente, sobre o desgaste a que se acha submetido tudo que é consciente, enquanto o inconsciente é relativamente imutável, fecha aspas. Intervém Freud, aspas. Ele bem se recorda que, embora se achando uma pessoa moral, certamente fez coisas em sua infância que emanaram de outra pessoa. E Freud então conclui, aspas de novo, eu acho que ele teria descoberto aí, incidentalmente, uma característica mor do inconsciente, a relação com o infantil. O inconsciente seria o infantil, mais exatamente, aquela parte da pessoa que então se separou dela, não acompanhou o desenvolvimento posterior e por isso foi reprimida. Fecha aspas. E apesar de não o esgotar, o sexual infantil é o inconsciente, o acontecimento traumático, o que não cessa de estar presente de maneiras incômodas, inesperadas e estranhas em toda a atividade humana. O desejo sexual infantil nunca está totalmente no lugar onde estamos. Ele sempre está fora, ao lado. Ele transpõe os limites, exige uma outra gramática, impõe a outra cena. Ao estabelecer um fora do lugar e um fora do tempo, reorienta nossa concepção do imaginário e nos leva a pensar não uma origem, no sentido de causa e efeito, no sentido daquilo que veio primeiro, mas no estabelecimento de uma processualidade. O substantivo infantil prevalece sobre infantilidades, assim como o sexual prevalece sobre sexualidades. O sexual infantil fragmentado que é, mais processo do que estado, precisa de meios e condições para se representar. Do mesmo modo, a passagem do masculino para as masculinidades requer a presença da linguagem, a presença do semelhante, a passagem do processo primário para o secundário. Infantilidades, sexualidades, assim como masculinidades, descrevem expressões plurais, onde o infantil, o sexual e o masculino se manifestam singularmente em cada um de nós. O infantil e as muitas infantilidades, o sexual e as muitas sexualidades, o masculino e as muitas masculinidades. O infantil, o sexual, definido pelos processos que se orientam pela série prazer-desprazer, e o masculino, exigem a travessia da mais humana das experiências que marcam a humanidade dos homens, a saber, a castração, para que encontrem suas formas de representação simbólica. Eu cito Pontalis num livro chamado Esse Tempo que Não Passa. O Pontalis nos diz sobre o infantil, abre aspas. O infantil é o sexual indiferenciado, em que podem coexistir ternura e sensualidade, masculino e feminino, ativo e passivo. Não subordinado a uma função, não ligado a órgãos específicos, o infantil ignora totalmente o princípio da realidade e talvez seja até insubmisso ao princípio do prazer, que implica uma finalidade.
um sexual sem princípios. Esse infantil não tem idade, não corresponde a nenhum lugar, a nenhum tempo atribuível. Não está atrás de nós. É uma fonte no presente, viva, nunca esgotada. Fecha aspas. A fantasia inconsciente sexual, que está no princípio de todas as produções humanas, tanto na vigília quanto no sonho, é e gera na consciência efeitos que são percebidos com estranheza. Por sua estranheza, por parecerem emanar de outra pessoa, como diria Ernest Lanzer, certas condições são exigidas para capturá-la, seja pelo ato de criação, seja pela transferência no processo psicanalítico. A retomada do movimento pulsional por estas formações de compromisso é necessária para podermos inferir de forma privilegiada o desejo por detrás do que resta. Mais uma vez eu queria citar Pontalis num livro chamado O Amor dos Começos, onde ele diz: esses homens distantes inventaram para nada que lhes pudesse ser útil uma língua, e essa língua lhes era necessariamente estranha. Ela não tinha relação com seus gestos ou gritos, com seus sinais, mas com tudo o que já os fazia expressar-se e comunicar. Eu apostaria que eles não inventaram a linguagem para falar entre eles, mas para falar com o desconhecido. Se não podemos mais sonhar nossas origens, vamos ignorar que a linguagem só é verdadeiramente linguagem, uma operação ativa, se transportar nela o que não é ela. Fecha aspas. Criar as condições suficientes para fazer representar o fora do lugar, o estranho, o infantil, define o empenho do qual nos ocupamos. O infans, aquele que não pode falar por si, para ultrapassar sua condição, mesmo sem jamais esgotá-la, terá que aprender uma língua e a se responsabilizar pelo que fala. E justamente por esta surpreendente capacidade de as palavras nos colocar em contato com o desconhecido, escutemos o poeta. Ele nos diz: e as palavras serão servas de estranha majestade. Tudo é tão estranho. Uma palavra sobre Carlos Drummond de Andrade, gigante da poesia brasileira e latino-americana. Este poema, a Luiz Maurício, foi dedicado a seu neto recém-nascido, a quem ele apresenta o mundo. De onde as palavras retiram o vigor de sua carne? Onde se fazem carne? De que modo se descolam da sua carne e ganham vida própria e sentidos que ultrapassam a sua materialidade? Nos afetos que as animam secretamente por dentro? Nas referências às outras experiências, de onde recolhem associações e logo seus múltiplos sentidos? Na riqueza da escuta daqueles, a quem elas se endereçam? Quais os senhores de quem se fazem servas na sua estranha majestade? Não nos surpreende mais que a clínica psicanalítica se apoie na especificidade de uma escuta que se empenha em se abrir aos muitos sentidos. Se muitos, se tantos, se em excesso, ao siderar entre tantos, nada fixa e ficamos impedidos de escutar. Se apenas um nos crispa e cristaliza, paralisa o jogo, a brincadeira, e se torna insuportável escutar. Estamos, portanto, diante de uma escuta que se define pelo constante se abrir e se fechar para os sentidos. Do mesmo modo, função paterna e materna se combinam sem que haja precedência de uma sobre a outra. Sobre a anterioridade de uma função sobre outra, eu lembro que nos dizia Jean-Luc Donnet, quando ele diz: o pai sempre esteve presente. E se ele vem em segundo lugar, é sempre numa temporalidade après coup.
Se a função materna tem por finalidade fixar a pulsão em sua excessiva possibilidade, a função paterna tem por objetivo fixar o pêndulo, de modo a permitir estabelecer o movimento de báscula, onde o abrir e fechar se alternam e tornam possível abrigar em seu interior o estranho e suas formas de representação. Já se foi o tempo em que a pretensão de uma verdade secreta escondida nas dobras das palavras, ou ainda por debaixo delas, jazia à espera de seu decifrador. Os sentidos da interpretação são construções produzidas no interior da relação psicanalítica pela obediência à regra fundamental. O estranho, que inclui e interroga, que abriga, que exclui e deixa escapar, que compreende e reconduz a pergunta para outros lugares. Em toda a sua dimensão paradoxal, esse estranho requer a função paterna, aquela que estabelece diferenças, marca limites, o de dentro e o de fora, para se deixar expressar. Por muito tempo restringimos nossa concepção de interpretar àquela de propor um nível de desvelamento simbólico do material manifesto, fosse sonho, sintoma ou qualquer outra forma de formação de compromisso. Foram as exigências dos casos limites, para usar a concepção de André Green, que nos confrontaram com outras dimensões da interpretação. Como interpretar um símbolo que não chegou a se constituir como tal? Quais as operações implicadas nesse processo de constituição? Quais as pré-condições para uma interpretação? A partir de então, a função de interpretar sofre uma torção e nos obriga a considerar questões relativas a sensações, relativas a ritmos, principalmente a ritmos, como sendo fundamentais para construir um solo comum, onde um mesmo acontecimento possa ser compartido. A todas essas operações de construção de um solo comum, consideramos como pertencendo à função materna. E eu penso que, contratransferencialmente, esta tem sido a posição materna, que a clínica dos casos limites, das psicossomatoses e etc., tem nos exigido. Mais do que interpretar, temos tido que conversar, promover experiências que deixem marcas, para quem sabe mais tarde, formarem cadeias associativas e serem então interpretadas. O inconsciente, o infantil, o traumático, o estranho, presente em tudo que somos e fazemos, para sua representação, requer este necessário nó entre o coletivo e o individual, e assim exigem esta dupla presença expressa pelas funções materna e paterna. Muito obrigado. Muito obrigado, Calmon. Vamos continuar dando a palavra ao Rui Aragão Oliveira. Com a palavra, Rui. Psicanalista titular com funções didáticas da Sociedade Portuguesa de Psicanálise. Muito obrigado, boa tarde. Em primeiro, também cumprimentar os colegas, a Cândida, o Miguel, o Carlos, e agradecer à Sílvia e, muito em particular, um abraço ao Sérgio, que tem feito, penso, um magnífico trabalho, juntamente com a Virgínia, na promoção da língua portuguesa, ou da língua portuguesa no meio psicanalítico, não é? E de alguma forma eu senti que este webinar, ou estes webinars em língua portuguesa, seria uma forma de ir preparando os nossos reencontros do Congresso de Língua Portuguesa de Psicanálise, que tem sido, devido à pandemia, foi adiado, não é? Como todos sabemos. Bom, o convite que na altura foi referenciado, e até um pouco como o Miguel há pouco recordava, o convite, quando o Sérgio falou a primeira vez, foi sobre o tema ligado às raízes infantis na construção da masculinidade. E o título que me ocorreu, embora as nossas comunicações não tenham propriamente um título, acabei por organizá-lo em função do tema que acabei por escolher, era prazeres na masculinidade. Ou seja, poder dar uma breve reflexão como é que o prazer é organizado
e vivido em alguns aspectos associados na construção dessa masculinidade. Tenho a sorte ou o privilégio de poder ser antecedido, quer pela comunicação do Miguel, mas e em particular pelas vicissitudes que a Cândida apresentou em relação à masculinidade, porque me facilita tremendamente esta minha a introdução, porque muitos dos aspectos que foram analisados, acho eu, de alguma maneira são sintetizados e me permite a mim poder introduzir só de uma forma muito sintética 3 aspectos para chegar ao ponto onde eu gostaria de introduzir, digamos assim, no final desta breve comunicação. O primeiro aspecto que gostaria de salientar é que, para mim, a concepção do masculino ou do feminino, mas aqui do masculino, não é? São conceitos, ou concebos como conceitos que resultam de um processo evolutivo, de um encontro de algo inconsciente com algum tipo de realização. Um pouco à semelhança, se quiserem, um pouco à semelhança do que o Bion nos propôs na teoria do pensamento, não é? Quando conceptualiza a existência de uma pré-concepção que se transforma e organiza de uma forma diferencial quando ocorre uma realização. E aqui o que nos chama a atenção um pouco é o masculino, o que é que resulta deste encontro. Penso que não é propriamente com o encontro com o objeto do ponto de vista externo, ou o objeto físico, mas é essencialmente este encontro, é essencialmente a possibilidade do encontro de natureza intersubjetiva, por o mais primitivo que o possamos conceber. E genericamente eu referia-me ao encontro com aquilo que poderíamos designar o pai presente na cabeça da mãe. E mesmo que apenas inconscientemente, mesmo que inconscientemente presente para a própria mãe, no contacto com a criança. Portanto, é um contacto que eu diria que é um encontro que se organiza fundamentalmente de uma ordem de natureza intuitiva e inconsciente. Mas este encontro, ou este suposto terceiro elemento que de repente se organiza, cria também, tem algumas qualidades, e cria também com isso, na estrutura mental da criança, pela primeira vez o contacto com um sentimento de proibição, ligado certamente ao sentimento de proibição do incesto e da fusionalidade. E introduz também um outro aspecto muito importante, introduz um pouco abruptamente aquilo que podemos designar um espaço psíquico entre a mãe e a criança, que permite ou implica uma reorganização do sentimento de omnipotência, com o qual a criança passa a conviver. Não é? Esta concepção, digamos assim, de o pai na cabeça da mãe, para mim torna-se um elemento essencial, capaz de facilitar o contacto com o que o Ogden na altura chamou com o yet to be known father, com o pai a vir a conhecer. Será um pré-elemento que organiza esse contacto a posteriori, não é? E por isso, também por inerência, também com a expansão de contactos com outros objetos e com outras realidades. Portanto, penso que podemos conceber que as raízes primitivas da formação da masculinidade, como que emergindo da introdução deste encontro, tendo como condição de que este terceiro elemento se possa oferecer como objeto de identificação, de alguma forma. Bom, eu queria também salientar um segundo aspecto, que é sobre a natureza destes processos de identificação inerentes a este momento, digamos assim, crucial de transformação. A controvérsia sobre esses movimentos de identificação, ou versus de alguém chamou de desidentificação, e a sua relação com a masculinidade. Há alguns aspectos em particular que a Cândida referiu, que são bem conhecidos, não é? Quem tem estudado, como tem estudado este assunto da masculinidade em particular, eu penso que o processo, nomeadamente o processo de desidentificação, que na altura foi referido, ou foi elaborado, foi estudado, foi apresentado pelo Grinson, fundamentalmente na década de 50, que era a ideia de a prevalência e importância de um momento de desidentificação com a mãe, complementado com o processo de contra-identificação com o pai. E esta concepção, na realidade, teve bastante sucesso, aparentemente, na altura, comprovado, supostamente, que até com estudos de natureza antropológica, onde todos nós conhecemos, em diferentes culturas, a importância, muitas das vezes, de forçar, até com algumas atitudes de natureza cerimonial, que assinalavam, de uma forma por vezes radical, o momento da separação do menino. Portanto, para se fazer homem, haveria que simbolicamente introduzir o registro da separação.
E só isso poderia permitir, era o que estaria por trás nesta concepção, só isso poderia permitir a busca da autonomia, da virilidade e da independência. É curioso, porque eu acho que também, de facto, que dá uma ideia de que o excesso de meio, digamos assim, contaminaria a prevalência e a possibilidade da construção da masculinidade, e que podemos encontrar muitas das vezes expresso numa espécie de mitologia associada à cultura cinematográfica, como que foi muito em voga em muitos dos filmes, por exemplo, da década de 50, 60, 70. A partir daqui começa a haver alguma transformação, mas que é, na realidade, a cultura do herói individualista. O homem másculo é o herói individualista, autossuficiente, que seduz, que é admirado, que conquista, mas que não se liga. Se pensarem, por exemplo, no John Wayne, o cowboy, não é, meio solitário sempre e meio admirado, mas que resolve todos os problemas sozinho, ou se quiseres uma versão um bocadinho mais atualizada, a série do MacGyver era muito expressão disso mesmo, ou mesmo a do Rambo, de alguma forma, que tinha esta tónica muito prevalecente. Eu penso que só mais recentemente, ao qual sinto que a enorme transformação que se deu sob as concepções do feminino, não só com os contributos essenciais da psicanálise, que os colegas já falaram, como também, e também referiram isso, alguns movimentos na natureza até sociológica, deram um precioso contributo, mesmo que por consequência, e mesmo sem essa intenção, para hoje podermos conceber ou poder perceber que quando assim se passa, quando a masculinidade é organizada desta forma, estamos na realidade perante uma dinâmica muito mais próxima de uma dinâmica patológica, rigidificada, e onde a mãe se parece opor à própria autonomia e em que a desidentificação e o seu corte funciona fundamentalmente, hoje em dia, concebido como uma defesa narcísica. E daí o poder organizar, muitas das vezes, de facto, uma estrutura super-egoica, severa e consideravelmente rígida, pouco flexível e pouco afetuosa, por vezes. Com isso produz, de facto, um sentimento de masculinidade mais rígido, sem lugar para uma grande plasticidade afetiva, e até a sua própria expressão emocional, muitas das vezes, fica coartada e condicionada em relação a isso. E onde a afirmação de um masculino se evidencia, penso eu, pelo prazer do corte, digamos assim, da delimitação. Aquele que usufrui de organizar um movimento da separação, com a obtenção de um prazer que é de caráter essencialmente afirmativo. E, consequentemente, do movimento até de natureza do prazer associado ao movimento penetrante, por vezes até da intrusividade no seu próprio contacto. Porém, o segundo aspecto que eu gostaria de trazer para aqui, com esta transformação destas últimas décadas e também na concepção analítica, penso eu, um aspecto muito curioso é que, por exemplo, os estudos sobre a observação, digamos assim, do crescimento e da vinculação, fundamentalmente, têm evidenciado, na realidade, na generalidade, têm evidenciado que é a qualidade da relação da criança com a mãe e não a qualidade da separação, não é a forma como se separa, é a forma do que está antes, digamos assim, do que sucede antes na ligação, antes de ocorrer a separação, que na realidade é o que parece facilitar e ter maior influência na construção dessa masculinidade. Eu referi apenas a alguns trabalhos, por exemplo, destes últimos 20 e já há alguns anos, 25 anos, penso eu. Por exemplo, o norte-americano Michael Diamond tem chamado muito a atenção um pouco e tem desenvolvido algumas destas concepções, não é? E ele acaba por propor um construto, para mim, é curioso que de alguma maneira indiretamente, penso que os colegas também se acabaram por referir, ou estar próximo dessa ideia, que é a importância de poder organizar, do ponto de vista interno, a presença do pai e da mãe. E da qualidade da ligação, como é que essa ligação é fantasiada pela criança, não é? Enquanto processos ou funções inconscientes, e como é que isso se liga nessa mesma construção da masculinidade. Portanto, supondo então que a criança é capaz de condensar ambos os processos identificatórios, portanto, em vez de apenas evidenciar o corte, ou os colocar então como quase lados opostos, numa lógica de facto binária, não é? Se a criança conseguir aproveitar este movimento de transformação identitária para mobilizar uma função fálica, para a colocar ao serviço do contacto com realidades diferentes e concebê-lo como elo de ligação e de comunicação,
portanto, que tolere e conceba a sua, por inerência, a sua incompletude, e com isso respeite a alteridade e consiga prevalecer e tolerar a inquietude da descoberta, do que tem ainda para descobrir. E que o torne, com isso, consciente da sua própria vulnerabilidade. Assim, eu penso que permitirá transformar o desejo e o prazer pelo objeto, ou até o desejo e o prazer de possuir o objeto, o poder transformar, então, num instrumento ou numa função mental muito significativa, capaz de promover e criar as ditas ligações, os ditos encontro da natureza intersubjetiva. No fundo, do mesmo momento, penso eu, destes processos, poderá emergir, digamos assim, a natureza fundamentalmente de um corte, que favorece o prazer ligado à intrusividade e até à penetração e à delimitação, até à delimitação identitária, ou poderá emergir também uma cesura, que poderá favorecer a comunicação e a construção de natureza criativa. E para finalizar, o que eu gostaria de acrescentar é que, na realidade, também penso é que, potencialmente, ambas as soluções coexistem de uma forma potencial e permanecerão. Poderão evidenciar-se mais uma solução do que outra, mas penso que as duas soluções coexistem e os dois prazeres inerentes a cada um dos processos, com funções diferentes, mesmo que por vezes possam ser prazeres contraditórios e até conflituais para o próprio, também penso que coexistem. Mas penso que será desta organização, desta coexistência, que se poderá construir verdadeiramente uma responsabilidade ética e até a função cuidadora de natureza reflexiva e de uma forma diferenciada. Era isto. Muito obrigado. Obrigado, Rui. Agora nós temos um espaço para a troca de ideias entre os relatores. Quem quiser colocar alguma questão, numa troca dialética em termos das apresentações, está com a palavra. Só para poder abrir, então, a conversa entre nós três, eu quero dizer que eu achei extremamente interessante a maneira com que cada um de nós tomou o tema de uma forma muito própria, de uma forma muito singular, né? Eu gostei bastante do que eu ouvi da Cândida, né? Ela traz uma contribuição bastante extensa, que denota bem o quanto ela vem se debruçando sobre tudo isso, né? Do mesmo modo que o Rui, que eu acho que enfatiza, né, a possibilidade de que você tome, quer dizer, as representações, né, de pai e mãe, né, não como representações que se oponham uma à outra, né, mas que elas possam, quer dizer, promover enquanto processo, né, quer dizer, a instalação de algo menos rígido, de algo menos binário, né? Enfim, eu queria congratular vocês dois pelas reflexões que vocês trouxeram. Obrigado. Também gostaria também achei bem interessante como cada um foi entrando por um caminho, né? E achei ótimas colocações do Miguel com relação a toda a questão do sexual, do infantil, das funções materna e paterna, e lembrei muito da tua formação em psicossomática, né, da Escola de Paris, que trata da função materna e que dentro da noção de função materna está implícito, né, a questão do limite que a própria mãe vai poder fazer, não necessariamente, a gente poderia até dizer o que o Rui disse, o pai dentro da mãe, mas eu gosto da colocação da Jéssica Benjamin, que diz que as mulheres, que a noção de função paterna estaria de alguma forma influenciada por uma ideia androcêntrica, porque as mulheres teriam dentro de si a função simbólica, a possibilidade de criar alteridade, né? E que nossa psicanálise está muito impregnada por essas noções e hoje em dia, pelo menos as novas escritos, eles têm colocado a questão da função terceira,
que poderia ser exercido por um homem, por uma mulher, por qualquer tipo de identificação de gênero, e que faria esse corte, né, que vocês estão falando, entre essa relação primitiva e a possibilidade da criação da alteridade. Então, acho que é interessante a gente poder discutir também sobre essa colocação do que vocês pensam, né, da função paterna. Acho que o Rui trouxe mais claramente marcado, né, essa noção do corte, dessa separação, mas que está dentro da mãe. Mas se a gente poderia pensar como essas novas, né, teóricas, né, na questão de uma função que independe do gênero, né, da pessoa que exerce. Isso eu gostaria de ouvir de vocês. Bom, eu também gostaria de comentar, de facto, o interesse e algumas dos aspectos que quer o Miguel, quer a Cândida trouxeram. Não é? Estava a ouvir a Cândida e estava a pensar, não é? De facto, a presença, ela utiliza um bocado a designação disso, mas fez uma síntese muito bem organizada sobre a predominância de fantasmas que vão ocorrendo quando nós abordamos este tema e que tornam particularmente difícil uma espécie de pressão ou de natureza cultural ou sociológica, porque tem consequências de natureza organizadora, até das próprias relações sociais e de uma série de questões até hierárquicas, que acabam por dificultar tremendamente, penso eu, sentirmos alguma liberdade para observar e para investigar e para poder pensar. Achei a síntese da Cândida muito bem feita. O comentário também ao Miguel, já agora, fez uma citação que eu achei notável, achei muito curioso, a forma como já não sei se era o Pontalis, que era o infantil é o sexual sem princípios. Não é? Achei essa ideia inerente muito, exatamente, muito presente, não é? E fiquei, um outro aspecto também que foi apenas abordado, enfim, nesta breve comunicação pelo Miguel, que é a importância da ligação à técnica. Ou seja, a importância destas significações, ou destas conceptualizações, nomeadamente depois do que nós vamos concebendo ou vamos denominando função paterna, independentemente depois de outras designações. E de como é que isso se traduz do ponto de vista técnico no exercício da função clínica. Eu acho que acaba por ter uma influência determinante no espaço e no lugar da interpretação. Deixa-me só comentar aqui o comentário da Cândida em relação à importância da função paterna. Sabe que eu, quando iniciei há alguns anos atrás um trabalho tenho partilhado até com a Cândida, não é? Um trabalho sobre este aspecto, porque temos algumas coincidências de interesses e de investigação, eu de facto até hoje não estou nada satisfeito com a própria designação, função paterna, porque acho que isso é inteiramente de acordo. Aquilo que nós designamos por função paterna, que estamos aqui a falar, acho que tem pouco ou nada a ver com o pai da realidade. Tem a ver com funções psíquicas e que se prendem muito com a concepção analítica da bissexualidade psíquica, acima de tudo, do que outra coisa, não é? Mas, enfim, será outra questão. Pois é, eu acho que é nesse sentido que eu, quando abordei aí a função paterna, eu não quis restringi-la apenas à função de corte, né? Eu quis quer dizer, apontar a função paterna como aquilo que fixa o pêndulo, né? Quer dizer, se você imaginar um pêndulo, né? Quer dizer, ele tem que estar preso em algum lugar para que ele possa oscilar sem que a quer dizer, estrutura toda se desfaça, sem que a estrutura toda se desorganize, né? Então, eu acho que essa função de um ponto, né, que permite esse abrir e fechar, isso é que me parece que talvez mais defina, quer dizer, a função paterna. Para não propriamente responder, né, porque eu acho que isso é uma questão bastante ampla, né, mas para dar alguma indicação, né, ao que o Rui estava perguntando, eu acho que na clínica isso se expressa. Eu acho que hoje, pela capacidade que a gente tem desenvolvido para conversar com os nossos pacientes, para permitir
que esses movimentos de oscilação se deem. Por exemplo, a Cândida nos fez uma provocação bastante interessante, né, de como é que a gente vê hoje a presença desses homens entre 25 e 40 anos, que se veem muito angustiados em torno dessa pergunta, o que é ser homem, né? Eu quero dizer que essa é uma pergunta que, no momento em que nos deixar de angustiar, algo de errado está se passando conosco. Porque não existe obviedade alguma no modo de se responder a isso. Então, quer dizer, a ideia de você poder sustentar, desde o seu lugar de analista, que alguém esteja se interrogando a esse respeito, sem que eu de antemão apresente um corte do que é e do que não é ser homem, eu tenho a impressão que é o que realiza, assim, em relação à técnica, a possibilidade de assim, você sustentar a função paterna, de deixar que esse pêndulo se oscile, né, sem que ele se desorganize, sem que ele se desestruture. Por exemplo, em relação a essa questão, a essas questões de identidade, eu tenho feito um esforço grande, sabe, para me permitam a sinceridade, para manter a minha capacidade de espanto diante disso tudo. Né? Quer dizer, por mais que eu leia, e eu não leio tanto assim sobre essa questão, né? Mas eu leio sobre ela, nada do que eu tenha lido hoje é suficiente para extinguir em mim, né? Quer dizer, anular em mim o espanto que essa situação toda me causa. Dizer espanto aí, por favor. Dizer espanto aí não significa dizer rejeição, não. Sim. Eu espanto aí significa dizer estranhamento. Né? Eu não entendi muito bem o que você quis dizer, né? Que você se espanta no sentido do estranhamento. Isso. Eu entendi claramente que essa questão da pessoa se perguntar o que é ser um homem, o que é ser mulher, ou quais são os papéis, eu acho que isso é inerente aí à condição, como você falou, humana, porque essas delimitações são muito restritivas, né? Inclusive, eu acho que essa é a questão, uma das questões ligadas ao problema do que é o gênero, que tipos de gêneros e né, de tudo que se abre hoje em dia e que a psicanálise, de alguma forma, tem que vir para tentar dar alguma reflexão, não para dar respostas, porque acho que não existem respostas, e eu acho interessante o que essa ideia do pêndulo, eu achei muito interessante as definições que você deu, Miquel, sobre função materna e função paterna, né, que eu acho que também andam sendo desconstruídas por alguns psicanalistas, mas eu penso que você traz algo inerentemente do humano, né, e que a gente tem que estar nessas oscilações, né, e abertos às singularidades. Mas eu não entendi o que você quis dizer, o que é que te espanta? Não, é porque eu percebo hoje em dia, sabe, que às vezes o entendimento e a aceitação do que nos estranha é exigido de uma forma muito rápida, como se muito rapidamente tudo isso já devesse ter sido compreendido, e por que compreendido, aceito de uma forma em que tudo fica naturalizado. Eu quero dizer que o quê? todas essas questões relativas à identidade de gênero, por exemplo. Quer dizer, essas questões relativas à identidade de gênero, eu não consigo naturalizá-las. Né? Da mesma forma que, para mim, foi muito difícil desnaturalizar a questão do masculino e do feminino. Né? Porque naturalizar as questões do masculino e do feminino seria a gente ficar naqueles lugares comuns que você tão bem apontou. Né? Quer dizer, nosso esforço foi de desconstruir essa suposta natureza, né, para o masculino e feminino, do mesmo modo que hoje, por relação às questões de identidade de gênero, eu não vou tão rápido assim, eu não consigo naturalizá-las no sentido de
de lidar com elas como se fossem obviedades. Não, não são. Para mim, são questões profundamente intrigantes que, na maior Sim. parte do tempo, eu não entendo o que se passa. Nós temos som, por favor? Estou sendo ouvido? Nós estamos te ouvindo. Tá. Eu queria também fazer uns comentários, mas como estão entrando perguntas aqui, cabe a mim dirigir para vocês as perguntas que já estão vindo de fora neste momento. Depois, se sobrar um tempinho. Primeira questão, a pergunta para o Miguel. Miguel, de forma poética, você diz sobre a masculinidade sem categorizá-la. Mas como função paterna constituinte do sujeito, o pai sempre esteve presente. Seria esta a sua proposta? Manter esse olhar psicanalítico, sustentar o estranho para não corrermos o risco de alguma espécie de normatização do que é feminino e o que é masculino? Eu tenho a impressão que foi exatamente sobre isso que eu acabei de falar, né? Eu agradeço aí de forma poética, agradeço a compreensão que eu acho que a pessoa que me mandou essa pergunta teve do que eu pretendi trazer hoje aqui para o debate. E eu acho que a sustentação do estranho, eu acho que é também uma maneira bem interessante de formular o que eu pretendi, né? Porque de outra forma a gente cai naquelas definições, né, que nos aproximam muito da natureza masculina, da natureza feminina. Eu queria agradecer a pergunta. Muito obrigado. Muito bem. Uma outra questão aqui. Gostaria de ir alguém além da compreensão do infantil como constitutivo das masculinidades, no homem e na mulher. Se o infantil é o que se reprime e aquilo que é transferido, o que desta transferência vai poder ampliar o masculino de cada sujeito. Eu posso comentar brevemente, não é? Eu acho que você que esta questão coloca um ponto importante, não é? Eu acho que é organizado do ponto de vista defensivo. A ideia, quando localizamos a masculinidade ou a feminidade meramente situada em relação ao género, do ponto de vista biológico, não é? E fazer corresponder, do ponto de vista psíquico, qualquer coisa estruturada à partida e definida a priori e imutável, como se a realidade psíquica decalcasse a realidade biológica, eu acho que é uma falsidade e a probabilidade de não ocorrer, de ser mais uma estrutura defensiva, provavelmente é o que prevalece. Isto significa também um outro aspecto que eu acho que a pergunta tem, que é a ideia de, pelo menos eu subentendi assim, é como se pudéssemos conceber que a masculinidade e a feminilidade, então, dentro de cada um, pode ser vivida e alterada, pode ser transformável, pode ser mutável ao longo do tempo. E eu acho que sim. E deixa-me referir um pouco, a propósito da discussão atrás do Miguel e da Cândida, é curioso, a propósito do que é ser homem, por exemplo. Não é? O que eu tenho sentido na clínica, e na clínica mais jovem, vamos pôr assim, 20, 30 anos, não é? Eu tenho sentido, curiosamente, e tenho aprendido, tenho sentido que me possibilita aprender, porque sinto que começam a aparecer pessoas que no decorrer do processo analítico se conseguem claramente desmobilizar desta cultura mais fálico-narcísica e de repente se questionam sobre a sua própria masculinidade. Não é propriamente a orientação sexual, mas esta coisa do que é que eu sou como homem, não é? De uma forma muito evidente, muito interessante, e acho que ainda nos vai expor nas próximas décadas, provavelmente, a descobertas dentro da própria psicanálise, acho eu, muito interessantes e muito curiosas. Ainda só estamos a começar, é a ideia que eu tenho. A primeira pergunta foi dirigida, Miguel, foi feita pela Maria Yuri, e a segunda pergunta foi do Sérgio Nick. Rui, terceira pergunta.
do Felipe Oliveira Mendes. Nas falas, em especial do Rui Aragão, pode-se pensar que, se não houvesse o direcionamento quanto ao posicionamento de gênero e as proibições em torno da sexualidade, nós nos identificaríamos todos como não binários e a sexualidade seria expressada de maneira totalmente livre, o que também poderia levar a pulsão sexual desenvolver-se em razão da personalidade do objeto de desejo, envolvimento, e não mais da questão fálica? Bom, muito obrigado pela questão. Acho que é uma questão bem complexa e precisaria certamente de algum tempo para elaborar uma coisa mais completa e mais agradável ao colega, ao Filipe. Eu não sei se a expressão, como é que ele põe, seria se saíssemos do não binário, não é? Se remeteria para uma ideia de uma liberdade na totalidade, completamente livre. Duvido que assim fosse. Acho muito difícil, se não impossível, que isso possa suceder. O que significa que se poderíamos caracterizar a lógica binária, que é o que todos temos dito um bocado, como um organizador defensivo em relação face a uma angústia sobre o que é que eu sou e como é que eu convivo com isto, não é? O facto de a organizarmos agora de uma forma não binária não significa que a angústia acabe de todo. E, portanto, provavelmente isso prende-se com o que eu acabei de dizer, que é provavelmente vai nos expor a outro tipo e outra qualidade de ansiedade e de angústia que o paciente irá trazer e irá descobrir. Não? Perfeito. Foi exatamente isso, que me permita, quiser acrescentar alguma coisa, Rui? Claro. Foi exatamente isso o que eu quis nomear como função materna. A função materna, no meu modo de pensar essa questão, é justamente aquilo que vai fixar a pulsão, né? Porque a pulsão nessa livre manifestação, nessa polimorfia, né? Ela se dá em todo lugar. Isso tem que se organizar de alguma maneira para que haja um ser humano, né? Por isso eu estava dizendo, a mais humana das experiências que põe em evidência a humanidade dos homens, né? Que é a castração. Eu acho que a castração é o conceito essencial, fundamental, né, de que trata a psicanálise. É claro que eu estou agora aqui falando desde uma perspectiva freudiana, é óbvio, né? Sim. Mas, então, essa função de você fixar a pulsão nesse desvario, né, nessa sideração por todas as possibilidades, eu acho que é o que caracteriza aquilo que tem nos sido exigido nos consultórios, né, na conversação. Quer dizer, quando você conversa, você vai estabelecendo pequenas marcas, você vai estabelecendo pequenos comentários, pequenas inflexões de voz, mudanças de humor, e isso vai dando uma espécie de rugosidade a esse terreno onde, a princípio, tudo pode, né? E a partir dessas rugosidades, né, que os sentidos começam a se fazer. Mas, quer dizer, a ideia, e aí eu concordo inteiramente com o Rui, a ideia de que se você abolir a lei, todos seremos muito mais felizes, esse é um engodo que não nos cabe agora repetir, né? Porque, pelo contrário, isso é o terror. Mas, agora, essa questão, né? Por que você diz de abolir a lei, né? Eu acho que quando você está falando, né, Miguel, a respeito da castração, né? Nós já estamos colocando aí, né, a colocação de algo que põe o limite, que marca falta, né? Sim. E eu não sei, né, se esses novos movimentos, né, como você está dizendo, que causam espanto, se a gente teria que colocar dentro dessa ideia de uma abolição da lei, né, porque eu acho que é muito importante, talvez, quando a gente vai pensar na constituição da subjetividade, isso que você falou de fixar, de poder, né, o objeto como revelador da pulsão, como aquele que vai dando contornos
E acho interessante a ideia que vocês dois colocaram, de que o pai sempre está presente, né? Sempre E esteve. então está sempre presente. Hoje em dia, os pais estão presentes de uma maneira muito diferente, né? O que acho que a gente deveria também pensar, né? Por exemplo, tem países, eu sei que na Suécia, os pais têm uma licença maternidade, talvez tão grande quanto das mulheres, e às vezes eles trocam os lugares. Se a mulher tem um trabalho que é mais rentável, aí entra nesse lugar, né? Então, a gente... Então, por isso que você está dizendo, a questão é a função, não é o gênero da pessoa que está exercendo aquela função, né? Quer dizer, o comentário, Cândida, ele era referido à pergunta, né? Porque a pergunta, quer dizer, diz isso, né? Quer dizer, a sexualidade seria expressada de uma maneira totalmente livre, né? Quer dizer, essa ideia de uma sexualidade expressada de uma maneira totalmente livre, né? Isso é o horror. Isso é Sim, o que a gente conhece. É o caos. É o caos. Seria o caos. Sim. Temos mais umas perguntas aqui, mas vamos precisar selecionar. Do Davi Levinsky, a percepção da intersubjetividade amplia a complexidade das funções materno-paterno, condições que geram miscigenação das figuras e funções introjetadas. Deixa eu só quer dizer, tentar esclarecer o que eu pude entender dessa pergunta, né? Eu acho que vai bem na direção do que o Rui estava aqui propondo, né? Da forma com que essas funções elas estão interagindo, né? Quer dizer, constantemente uma com a outra, né? Imaginar que você possa dissociá-las, né? E pensá-las independentemente uma da outra, me parece mais uma ficção do que uma possibilidade. Sim. Deixa-me dizer, não sei se entendi bem a pergunta do David, porque dá um pouco a entender que é quase como se de repente favorecêssemos uma espécie de Michelândia, pelo menos eu entendi assim, não é? E o desenvolvimento diluísse essas funções. Não sei se entendi isso da pergunta, porque para mim eu não entendo isso. Pode acontecer isso, de facto. E acho que algumas até das problemáticas ansiógenas e que, por exemplo, se refletem na clínica sobre a natureza do próprio género qual é a identidade sexual do próprio sujeito e que está algo pouco organizado e pouco estruturado, não é? Pode favorecer isso. Mas para mim, eu tenho a ideia que o facto de poder ter em comunicação, na realidade, as pode até diferenciar ainda mais. Não é? O favorecimento da comunicação pode interligar e poder favorecer, potencializar o registro criativo do ponto de vista interno entre estas duas funções, definindo-as e interligando-as de alguma maneira. Não sei se me expliquei, mas... Sim. Acho que sim. Eu acho que foi um pouco o viés que eu quis trazer, Rui, quando eu trouxe a questão da língua, né? Quer dizer, o infantil tendo que ser atravessado pela língua, né? Exato. Quer dizer, tendo que aprender a falar uma língua, né, que não é a própria, né? É uma língua que permite que você comparta aquela experiência com outros semelhantes, né? Daí a ideia da castração, né? Bom. Bom, eu quero apenas colocar agora um comentário. Como nós estamos juntando sempre, estamos estudando o masculino, mas entramos no masculino feminino, de onde vem a criação biológica e de onde vem também a criatividade, por exemplo, por sublimação de um dos aspectos da sexualidade infantil. Eu perguntaria para vocês, pensando neste contexto, né, o que se poderia pensar em termos do aspecto da criatividade posta na
cultura posta em todos nós a partir do masculino e feminino dentro de cada um. Se alguém quiser comentar isso. Vamos. A resposta que eu pensei, Gari, Pode. a resposta que eu pensei foi muito pouco ortodoxa, sabe? Mas Claro. foi, com toda a franqueza, a melhor que eu, de bate-pronto, pude encontrar Isso. dentro de mim, né? E que as relações sexuais. Sim. Eu acho que é a maneira mais criativa, né? A maneira mais criativa desse interjogo, dessa grande brincadeira, né? Isso aí. Mas aí predomina pelo polo biológico de produzir um outro ser vivo. Não apenas a serviço da procriação. Eu digo a serviço do jogo, a serviço da brincadeira, quer dizer, a serviço de todas as interações, né? Isso, por exemplo, é uma das coisas que eu acho que surpreende muitos adolescentes. Eu tive já adolescentes que tiveram a primeira experiência sexual e depois dela disseram: mas então é isso? Como se fosse apenas um ato de penetração em que um ejacula dentro do outro, ou seja lá, se for homossexual de outra ordem, né? E aí acaba e aquilo não tem sentido, e aquilo não tem densidade, e aquilo não tem erotismo. Aquilo fica... Eu lembro de um deles que uma vez me disse: mas então é só isso? E aquilo era de uma tristeza. Eu gostaria de... Eu lembrei da questão do Winnicott, né, que fala do espaço potencial. Eu acho que quando o Miguel fala, né, desse momento, desse ter jogo, né, sexual com toda a liberdade que o Freud até diz, né, sobre o infantil, de poder fazer trabalhar o infantil que não está dividido, né, num gênero masculino, feminino, homem e mulher, mas que tem toda uma gama do ativo, do passivo. Quer dizer que ali há toda uma possibilidade de interpenetração, né, a gente pode dizer, em que se pode se criar, né, vivências, sensações, experiências muito ampliadoras do ser, né? Criativas, né? Criativas. Sim, criativa. Por isso que eu pensei no espaço potencial do Winnicott, em que não há uma diferenciação. Há momentos em que você não se preocupa quem sou eu, quem é o outro, quem é o masculino, quem é o feminino. Quer dizer, isto se passa numa troca criativa. Eu acho que essa lembrança, né, desse momento de encontro, que é muito diferente desse encontro que o teu paciente descreve, que é um encontro robotizado, né? Quem sabe de um funcionamento operatório, como dizemos nós, mais prático, sem toda a fantasia e o jogo que implica esses encontros e a possibilidade de dissolver, né, esses binarismos, né? É o espaço da criação. Bom, estamos no nosso tempo limitado, infelizmente. Deixa só eu dizer já agora que, usando a expressão pegando na expressão ou na imagem do Miguel, não é? É quando a vivência sexual consegue captar ou alcançar o aspecto lúdico também. Não é? É fundamental, não é? Do prazer e do jogo. Não é? Porque senão seria aquilo que o Miguel falou, que hoje eu uso muito a palavra ficar. Que ficar não é nada, né? Não aconteceu nada. Ficou. Bom, eu quero, em primeiro lugar, agradecer vocês pela participação, a oportunidade de estar aqui com vocês, mediando esse debate, que eu considero um grande aprendizado pela riqueza da contribuição de cada um de vocês. Eu quero agradecer também o Sérgio Nick, como vice-presidente da IPA, a Silvia Wagner, como a coordenadora dos webinars, por, como vocês já lembraram, nos proporcionar essa oportunidade de ter a nossa língua, o nosso idioma, em uma
atividade oficial da IPA. Esperamos que vá continuar assim para sempre, né? E agora tenho que passar para vocês uma notícia que estava aqui, mas sumiu pelo tempo, que é o próximo webinar, que será sobre a obra de Winnicott. Obrigado, um abraço e vamos ver se continuamos nos encontrando por aí. Um abraço. Obrigada. Muito obrigado, um abraço a todos. Obrigada a todos. Obrigada. Bom, agora fico bom.